se chama Para Quando Você Existir. Ele é um romance, tá? E é ficção, é romance, é do autor Nilo Gomes, tá? E não é qualquer tipo de ficção, é uma ficção cristã. O que é uma ficção cristã? Talvez você nunca tenha ouvido falar ou ouvido falar muito pouco sobre isso. A ficção cristã é uma ficção comum, só que nela é inserido alguns aspectos do cristianismo. Por exemplo, a fé em Deus, a fé em Jesus, alguém que crê em Jesus, alguém que está relacionado ao cristianismo. O livro não fala o tempo todo de Jesus, tá, gente? Não é um livro que visa falar de religião, tá? É muito bom deixar ressaltado isso aqui, que a ficção cristã não tem o intuito de pregar a religião, mas fala sobre histórias de ficção baseadas em fatos reais, né? Às vezes tem isso, que são baseadas em fatos reais, experiências de pessoas com Deus, porque é muito importante a gente saber e compartilhar, né? Deixar que as pessoas saibam que Deus, ele existe e ele pode fazer parte de uma ficção, porque se ele é o criador, se ele é o dono da arte, da inteligência, por que uma pessoa não poderia criar uma história onde ele está ali inserido de alguma maneira? Existem tantas histórias que falam sobre o mal, né? Falam sobre coisas pesadas, coisas ruins. Então, por que não uma história, uma ficção que envolva os assuntos sobre Deus, né? Então, vamos aqui ao que interessa, a resenha. Bom, eu vou contar, eu já estou escrevendo, tá? Sobre essa resenha para colocar no meu blog. Como que esse livro veio parar na minha mão? Eu gosto de falar sobre isso, né? Não, porque esse livro não é um livro que eu pensei em comprar. Eu acho engraçado que existem livros, não sei se vocês são assim, mas comigo acontece isso. Eu compro um livro e eu não leio esse livro logo, tá? Eu vou levar um tempo para ler. Alguns eu leio logo, outros não, ficam lá guardadinhos e tal. E uma coisa que eu vou falar sobre isso qualquer dia desses é o tempo de você ler o livro, né? Cada livro tem um tempo para você ler. Só que esse livro eu não comprei, eu ganhei esse livro. Como que eu ganhei de aniversário? Não. Eu visitei uma igreja evangélica, Igreja de Nova Vida, e aí, como era visitante, eles têm um hábito, né, de presentear, de fazer um agrado ao visitante. Como eu era visitante naquela igreja, eu recebi esse livro de presente. Trouxe o livro para casa, não abri para ler, até porque a capa dele, né, não é muito chamativa. Eu sou uma pessoa que eu vou muito também pelo visual, pela capa, pela cor. E esse livro aqui, sei lá, não tinha vontade de ler. Não menosprezei, mas eu também deixei pra lá. E aí, lendo, eu tive uma ideia melhor. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no final. O texto, né, a ambientação está no final da Segunda Guerra Mundial. Envolve judeus no livro, na história, mas uma coisa que eu nunca tinha visto em livro nenhum, envolve judeus sefaraditas. Quem são os judeus sefaraditas? São os judeus da Península Ibérica, tá? De Espanha e Portugal, que também foram perseguidos. Os nazistas perseguiram os judeus asquenazitas lá dos lados da Alemanha, da Europa, né? Europa mais assim, lá pra cima. Mas os sefaraditas sofreram muito, sofreram com a Inquisição. Muitos vieram fugidos aqui pro Brasil, né? Ajudaram a formar o nosso povo. Então, é um assunto que eu sempre me interessei. Há pouco tempo, eu fiz um teste de DNA, descobri que eu tenho sangue judaico. Só que o meu sangue judaico, do meu DNA ancestral, é de judeus asquenazitas, aqueles que foram perseguidos pelo Hitler, né? E não os judeus sefaraditas, mas eu acredito que eu tenho sim sangue de judeu sefaradita, porque eu sou tataraneta de espanhol e o sobrenome Pacheco é espanhol e já descobri que tem uma ligação com palavras judaicas, então assim, enfim, né? Assunto que me interessa demais. Então, quando eu vi isso aqui no livro, eu me senti conectada com a história. Quando eu vi a respeito disso, sabe, dos judeus sefaraditas, é uma coisa que eu já vinha pesquisando há muitos anos. Aí eu li, caramba, uma ficção, uma história sobre esse povo. Eu vou ler isso. Aí separei um dia e um tempo, que eu já tinha terminado de ler alguns livros, início do ano, foi agora, né, início de 2023.
comecei a ler o livro, gente. Esse livro é muito bom. Eu li rápido o livro, tá? Porque tem livro que eu pego para ler e eu demoro para terminar de ler, tá? Mas esse livro aqui, ele me ganhou, porque romance, que é um gênero que eu não costumo ler, aliás, eu preciso adquirir o hábito de ler romances, tá? Eu não costumo muito ler esse gênero. Nossa, li rápido, então, tipo assim, o livro é muito bom. Ele já começa a história falando de uma pessoa, tá? Que está perdida. Você pensa, você vê logo que essa pessoa está com um problema de memória. Aí você imagina que já é por conta da questão da guerra, tá? E porque assim, como o livro se chama Para Quando Você Existir, eu pensei em crianças, né? Pessoas que ainda iriam nascer e saberiam de alguma coisa, para quando você existir. Como se o livro fosse um registro para essas pessoas que nasceriam. Só que a história começou a falar muito, não de crianças, começou a falar sobre um homem, né? Esse homem que estava perdido, e ele já coloca um fator mistério na história logo no início. Esse homem carrega um embrulho que ninguém pode pegar, só ele pode ter acesso a isso, ninguém pode tirar dele por nada esse embrulho, entende? É como se ali estivesse toda a vida dele. Aí depois o autor já começa, nos capítulos seguintes, a contar sobre uma família. Digamos assim, que o livro começa falando do momento atual, e aí ele volta no passado a partir do segundo capítulo, entende? Ele começa meio que contar a história do início, aí ele vai lá e começa, né? As famílias, são duas famílias portuguesas, né? Uma tem descendência de judeus sefaraditas, marranos, e uma pessoa da família da Bahia, outra não sei da onde, é uma miscigenada total. E num dado momento ele mostra um fator complicação, né? Que é um obstáculo, isso é uma coisa muito comum em romance, tá? Tem sempre um obstáculo a ser vencido. Aliás, acho que todas as histórias de ficção, mas os romances tem que ter logo assim um obstáculo para ter um herói, alguém para ir lá e vencer aquilo ali. E aí ele fala de um casal chamado, o homem se chama Samuel e a mulher se chama Ana. Olha só que interessante, porque na Bíblia a gente sabe que Ana foi mãe de Samuel. E esse casal, eles tinham um problema que era a esterilidade, tá? Eu já tô dando um spoiler aqui. A Ana não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E eles eram jovens, eram inteligentes, sabe? Eles não eram evangélicos. Acho legal isso, que assim, na história não tem pessoa, nem todo mundo ali é evangélico, sabe? Nem todo mundo é cristão, sabe? E o autor, ele diversifica bastante. Como eu falei, o livro não é um livro sobre religião, tá? É ficção cristã, mas ele não é sobre religião. Ele fala de Deus, fala de fé, mas ele não é sobre religião. E aí, o pai do Samuel, eu não sei se é o pai do Samuel ou o pai da Ana, que conta uma experiência de uma parenta dele que também era igual a Ana, que não podia ter filhos, era igual a Ana ali dessa história aqui, tá? Que não podia ter filhos, e aí eles fizeram um tempo, eles passaram a pedir a Jesus um milagre, sabe? Resolveram fazer um teste, né? Depositaram a fé em Jesus e a mulher engravidou. E aí ficou, ficou claro, todo mundo da família viu que quem fez o milagre foi Jesus, né? E aí a Ana, daqui do livro, ouve essa história e ela resolve dar um voto de confiança. Ela resolve dar um voto de confiança para Jesus, né? Para Deus. E aí ela começa, muito linda essa parte, porque ela começa a se abrir para Deus, ela fala para Deus que só ouvia falar dele, assim, não tinha um relacionamento com ele, sabe? Ela ouvia falar dele nas rezas e tal, mas ela não tinha uma experiência com ele. E tem, olha, são quase 2 páginas só da conversa dela com Deus, é muito bonita essa conversa. E o esposo dela, o Samuel, também tem um momento dele com Deus, porque aquela história que eles ouviram sobre o milagre dessa parenta desse senhor foi uma história que mexeu com eles, sabe? Eles pensaram, poxa, por que não, né?
Isso serve pra gente também. Por que não? Por que não dar crédito a Deus? Por que não pedir a Deus um milagre? Por que não começar um relacionamento com Deus? Por que Deus tem que estar distante? Deus não está distante. E aí eles começaram a se aproximar de Deus no meio dessas dificuldades, da esterilidade. O Samuel e a Ana, aqui da história. E aí o Samuel, ele vai para uma igreja em Aveiro, porque eles são de Portugal, eles moram em Portugal. E lá em Aveiro, ele tem uma experiência meio que quase que sobrenatural. Porque ele entra lá naquela igreja do nada, ele entra meio que tipo assim, curiosidade, sabe? E aí, e não tá tendo culto, não tá tendo nada, as pessoas estão só orando e tinha um homem orando perto dele, daqui a pouco quando ele abre o olho o homem some, uma coisa bem assim, meio que mistério, sabe? Assim. E aí aparece perto dele não, no bolso da roupa dele, um bilhete escrito assim, Samuel, crê somente. Isso daí é demais, gente, isso daí é demais pra ele, sabe? Uma experiência incrível, sobrenatural. E a partir dali ele começa a ver que Deus conhece ele, que Deus sabe dos problemas dele, sabe do que ele está passando, se importa com ele. E aí ele e a Ana começam a orar a Deus, pedindo a Deus um filho. E aí passa o tempo e a Ana fica grávida. A Ana fica grávida, a família toda comemora, fica todo mundo feliz da vida, com certeza, óbvio, evidente, porque esperavam muito por esse momento. E essa família é muito unida. Os pais da Ana e do Samuel são muito unidos, eles dois, um casal muito unido, que se conheceu desde novinho, desde a época da faculdade. E justo nesse momento, olha aí vem um outro fator complicação, né? Vem um outro obstáculo a ser vencido. Justo nesse momento em que tá todo mundo pensando no bebê, no futuro da criança, a família vai aumentar, um milagre aconteceu, tá todo mundo feliz da vida, o que acontece? A guerra estoura pro lado deles. A guerra que já vinha acontecendo, já estava começando, algo mais ou menos assim, começa a pegar pro lado de Portugal. Eles são de Portugal, moram lá, começa a pegar pro lado deles, e aí o que acontece? Os portugueses, eles precisam se alistar, os homens portugueses precisavam se alistar no exército para lutar do lado da Alemanha, caso não quisessem represálias do Hitler, algo mais ou menos assim. Só que eles jamais poderiam fazer isso, né, pessoal? Porque como que eles iriam lutar ao lado do Hitler se o Hitler estava massacrando o povo deles lá na Europa, lá na Alemanha, na Varsóvia, na Polônia, né? Eles eram judeus de Portugal, mas eram judeus. Então, assim, como é que fica a situação? Mas também seriam considerados traidores da pátria, caso não obedecessem essa ordem. Então, a única escolha que eles tiveram foi fugir. É aí nesse momento da fuga que muita coisa acontece, tá? Que vem a hora do sacrifício do protagonista, que vai ser o herói, né? Os heróis, gente, nos romances, eles sacrificam, tá? Eles precisam sacrificar. Eu aprendi sobre isso, uma coisa que eu não tinha muita noção, era sobre isso, em relação à ficção. Então, depois que eu fiz um curso de narrativa, cujo professor Felipe Fogosi, ator e escritor Felipe Fogosi, eu aprendi que os heróis, eles precisam sacrificar alguma coisa. E quem tinha que sacrificar o que ali? Todo mundo. Por quê? O Samuel, ele teve que fugir, largar a família. Carregou a esposa dele grávida, mas ele teve que largar o pai, a mãe, o sogro, a sogra, a terra dele, o emprego dele em Portugal, tudo que ele tinha, né? Pra não ter que se alistar no exército, não ser considerado traidor da pátria, não ser considerado, enfim, várias coisas em jogo. Também ele poderia morrer na guerra, né? Iria ser pai, poderia morrer. E quem teve que sacrificar também foi a família, né? O pai dele, o sogro, né? Eles tiveram que ficar sem a filha também, a Ana, ficar sem ele e ficar sem o bebê, porque o bebê iria nascer em algum lugar que eles não sabiam aonde. O casal estava fugindo para algum lugar, só eles saberiam onde, e a criança iria nascer numa outra terra, longe dos avós. Olha só que dificuldade. Uma família bem apegada, portuguesa. O que é legal nesse livro aqui também é
que ele mostra a cultura, gente. Ele mostra a cultura familiar portuguesa. Você lê, você se sente lá em Portugal, dentro da casa dessas famílias, sabe? Os quitutes que eles faziam, os pratos. Esse autor, ele gosta de culinária. Com certeza deve gostar de culinária. Ele coloca o nome dos pratos que o pessoal fazia, as brincadeiras, as conversas, sabe? Aquela coisa bem assim portuguesa mesmo, misturada com a cultura judaica também, né? É muito bom, porque quando você, por isso que não cansa, essa leitura não cansa. É uma leitura que você vai lendo e você vai mergulhando mais fundo na história. E aí vem o momento da ação na história, porque eles precisam fugir e tá tudo cercado. E outra coisa, olha só, o livro fala da Segunda Guerra Mundial, então fala do Hitler, né? Fala da perseguição aos judeus, fala dos campos de concentração, mas também fala uma coisa que a gente não ouve muito por aí. Porque a gente, quando ouve sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente ouve mais o quê? Sobre as atrocidades, né, que foram cometidas lá na Alemanha, na Polônia, enfim. Só que também em outras partes da Europa, tá? Principalmente aqui em Portugal, que é o cenário da nossa história, estava acontecendo também uma espécie de perseguição. Um grupo estava se levantando também para oprimir o povo. Que grupo era esse? Os comunistas. Coisa que eu particularmente, não sei vocês, mas eu particularmente, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Que os comunistas estavam também aprontando as deles pela Europa. Não sabia disso. Isso foi novidade para mim. Muito legal a forma como o autor Nilo Gomes, ele coloca essas duas questões paralelas, ou seja, tanto o fascismo quanto o comunismo são prejudiciais para a humanidade. Tanto um como o outro perseguiram os judeus, perseguiram os cristãos, perseguiram até quem não era judeu nem cristão, né? Se a gente for mais a fundo na história, a gente vai saber que outros grupos eram perseguidos, tá, por esses regimes. Mas enfim, voltando aqui à história. Então, em meio a essa fuga que foi muito bem planejada, acontece o inesperado. E eu não vou falar o que acontece aqui, porque eu quero que você conheça essa história de perto por si só. Acontece algo assim inesperado, ou seja, algo trágico, catastrófico já estava a caminho, e acontece algo assim que tipo uma bomba, né? Não foi uma bomba que caiu, tá? Mas aconteceu uma coisa ali na história, no meio da família, que isso daí, por causa disso, digamos assim, que foi o pivô, sei quanto tempo que eu usaria. A história se desenvolveu, a história se desenrolou por causa desse fato. Olha, tá um pouco difícil falar aqui por causa dos fogos, certo? Lembrando que nós estamos na semana do carnaval, então isso é muito comum, tá? Mas continuando aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, assim, personagens, né? Ana e Samuel, eles passam a história toda vivendo a vida deles, mas acreditando que em algum momento eles reencontrariam seus amados, os seus queridos, né, que eles não poderiam ver mais, que eles não conseguiam ver por conta da questão da guerra. E a Ana e o Samuel acabam se estabelecendo, tá, na Inglaterra, que é o lugar onde eles encontraram refúgio. Mas olha, gente, a história para eles chegarem até lá é de muita fé, sabe? Eles passaram cada perrengue no mar, foram de barco para lá. A história é cheia de aventura. O bebê nasce, aliás, o bebê, será que é só um bebê? Não vou dar spoiler aqui. Enfim, gente, mas a história é muito linda, é uma história de muita fé. E no final das contas acontece uma coisa muito interessante, né?
Jerusalém, Israel, é o último cenário, tá? É o último cenário da história. E o autor, ele destaca muito bem, sabe? Uma caravana em Israel, naquela época dos anos 50, né? Como que acontecia, como é que era, porque o que eu tenho noção de caravana em Israel é dos anos 90 pra cá, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu era criança, nunca fui, gostaria de um dia, mas eu sempre fico sabendo de como é, né? De como são essas caravanas, o que acontece, o que eles veem. E aqui no livro ele relata a experiência dos personagens nessa caravana a Israel. E ele, olha, a ambientação que mais tem aqui nesse livro: Inglaterra, Portugal, fala também de Brasil, um pouco do Brasil, fala de Israel, né? Jerusalém, algumas partes da França, não sei, acho que eu tô fazendo confusão. Porque o pessoal, quando foi pra caravana, eles passaram em alguns lugares, né, da Europa. Mas olha, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Se você puder adquirir, eu acho que na Americanas vende, não tenho certeza, tá? E como eu falei, ele fala sobre culinária, fala sobre cultura, fala sobre costumes e principalmente sobre uma fé inabalável. Que milagres podem acontecer, tanto em relação ao físico de uma pessoa, né, que é o caso da Ana, que era estéril, como em relação a reencontrar pessoas, né, em relação a ter essa esperança de reencontrar alguém que desapareceu, né, isso a gente pode trazer para nossa vida, né, para vários aspectos da nossa vida, ainda mais nos dias de hoje, né, que tem tudo ficado muito mais difícil, muito mais complicado, né? E guerras estourando por aí, conflitos dentro de um país, né? E ele destaca muito bem isso no livro. E ele fala sobre a fé. Isso que eu acho mais importante, sabe? A questão da fé, a questão do ser humano. Fala sobre filosofia, fala um monte de coisa, mas assim, o importante é você abrir os olhos. Ele abre os olhos do leitor para essa questão de Deus, sabe? Porque Deus, ninguém coloca Deus nas ficções, né? É muito difícil você ver isso. Mas não, aqui ele coloca Deus no meio, coloca a questão da fé, a questão do questionamento, sabe? Então é isso. O que eu não falei aqui, talvez eu coloque por escrito no meu blog ou coloque alguma coisa bem resumida no meu Instagram literário, tá? Eu vou deixar aqui também o link do meu Instagram literário e o link do meu blog. Então, o que eu posso dizer? Leia para quando você assistir. Vocês vão gostar. Quem gosta de romance, de ficção, sabe? É muito linda a história do casal também. O casal é muito unido. A Ana e o Samuel, eles são muito unidos, tá? E no final tem mais algumas surpresinhas também, né? Quem sabe aí. Não vou falar mais nada, gente, senão eu vou acabar contando o livro todo. Mais uma vez eu peço desculpas pelos barulhos dos fogos e das músicas de carnaval aí na rua, mas estamos de feriado e eu parei para fazer esse vídeo. Tchauzinho e até